Raquel, fui sondar lá com o Partido Liberal para poder saber sobre esse cenário, né, para as eleições do ano que vem. E quem vai bater o martelo sobre isso vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vai depender dele aí essa decisão, porque há membros do PL, do Partido Liberal, que defendem o nome do senador Marcos Pontes, né, numa candidatura na capital. Então, quem está com a batata quente, né, digamos assim, quem vai decidir vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a essa parceria aí. Clarissa, sabe quem me disseram que deve ter muita influência também na escolha desse vice e pode ser um cabo eleitoral forte aqui em São Paulo? Tarcísio de Freitas, o governador. Na verdade, assim, vou dizer, Raquel, Ricardo Nunes está conseguindo tudo o que ele queria, tudo que foi previsto lá atrás por ele, pelo menos. Vamos ver se ele vai seguir nesse caminho, porque toda essa negociação que está culminando agora num potencial acordo com o PL foi desenhada no comecinho de abril. Eu cheguei a dar uma nota sobre isso lá atrás. No comecinho de abril, num jantar que reuniu as seguintes figuras que têm papel fundamental nessa negociação. Estavam na mesa Ricardo Nunes, Gilberto Kassab, Michel Temer e Tarcísio de Freitas. Tudo isso para tentar montar uma operação que fosse capaz de convencer, então, o PL a permanecer na base do atual prefeito, em vez de estudar uma candidatura própria que fosse mais bolsonarista raiz. Uma coisa, de fato, que expressasse o movimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Justamente pelo que você falou, acho até que a gente chegou a conversar sobre isso lá atrás também. Tem uma certeza muito grande ali, mesmo nas alas mesmo no PL, mesmo nas alas que apoiam fortemente o bolsonarismo mais raiz, de que não há terreno para uma candidatura dentro desse perfil em São Paulo. O eleitor paulistano tende a buscar uma alternativa ao centro, mas Ricardo Nunes quer os votos do bolsonarismo. Tainá Falcão, sua avaliação sobre a movimentação de Ricardo Nunes. Ele está indo bem habilidoso, como disse a Clarissa, tirou Ricardo Salles do jogo, que poderia roubar bastante voto, e vai se posicionando em relação a Guilherme Boulos. Falta se tornar conhecido. Campanha resolve? Interessantíssimo, né? Esse movimento silencioso do Ricardo Nunes, né? Dele conseguir, como a Clarissa falou agora há pouco, também acompanhei um pouco das eleições passadas e dessa costura e dessa promessa dele se viabilizar como próximo candidato, dele conseguir chancelar o que foi prometido lá atrás, que ficou na berlinda por um momento, a gente achou que não ia. Ricardo Salles, um nome muito próximo de Jair Bolsonaro, a aposta por algum momento foi de que ele conseguiria convencer Bolsonaro de ser o seu cabo eleitoral, de bancar a sua candidatura. Venceu a moderação, a palavra final da política profissional de Valdemar Costa Neto, convencendo o Bolsonaro de que Ricardo Nunes é o melhor caminho para se contrapor contra Guilherme Boulos, deixando a pecha de radical na esquerda em Guilherme Boulos. Vale lembrar, Raquel, que na esquerda também a gente tem possivelmente um cenário turbulento à vista. Ainda é cedo para dizer que haverá, que haverá alguma movimentação, mas há uma ala do PT de São Paulo tentando convencer o presidente da República, de olho nos movimentos que a direita está fazendo, que Guilherme Boulos não é o melhor candidato para o PT apoiar, que é melhor fazer um aceno ao centro, de que a esquerda está dormindo no ponto e deixando a direita se movimentar com muita habilidade, enquanto mantém o acordo e mantém os pés fincados na candidatura do Guilherme Boulos, com a possibilidade do PT ser o vice. Vamos ver como é que esse movimento da direita também vai mexer no xadrez da esquerda, Raquel. Porque o PL tem tempo de TV, dinheiro pra caramba, é um apoio muito importante. Agora, Leandro, eu vou te pedir uma palhinha sobre o cenário lá no Rio de Janeiro, mas antes, queria um comentário seu sobre a provocação da Tainá Falcão. Será que o Gilmar Tato consegue fazer o Lula rever a sua decisão de apoiar o Boulos, ou o presidente vai manter a palavra?
vai ter um certo trabalho, né? Porque o PT teve um resultado bastante expressivo na capital em 2022, tanto para o Lula como para o Haddad, né? Não levou aqui a eleição no estado de São Paulo, mas teve uma chance objetiva de ganhar as eleições ali, né? Em determinado momento se confiou que o Haddad conseguiria vencer. Eu lembro que no começo do ano o PT fez uma resolução, né? Aquelas resoluções internas do partido, dizendo que, obviamente, a prioridade era eleger o Lula pela terceira vez, mas a linha seguinte era eleger o Haddad governador de São Paulo. Não conseguiram, mas tiveram ali um resultado importante, considerando que, enfim, São Paulo tem uma parcela grande ali de eleitores antipetistas, né? E que o PT conseguiu reverter isso de alguma maneira. No Rio... né, e lá no seu Rio de Janeiro, como estamos? No Rio, a situação lá do PL é a seguinte, né? O partido se dividiu entre uma ala pró-Cláudio Castro e uma ala pró-Bolsonaro. Cláudio Castro, governador do estado do Rio. E o que se chegou ali, o Cláudio Castro quer lançar o doutor Luizinho, que é secretário estadual de saúde, trabalha com o governador, tendo como vice o general Pazuello, o que enfim, foi ministro da Saúde, um deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, só atrás da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. E o que está se dizendo ali no PL é que isso é uma combinação que não atende aos desejos do partido no Rio, no berço do bolsonarismo, de ser protagonista, né? No sentido de que o Luizinho é do PP, do Progressistas, mas é um desenho que o Cláudio Castro está tentando fazer. O que a ala bolsonarista da legenda quer agora, já que o Flávio Bolsonaro não vai ser candidato porque o pai não deixou, é convencer o Jair Bolsonaro a apoiar o general Braga Neto, que inclusive virou estrela de propaganda do PL, de vídeo institucional, falando da necessidade do Rio de Janeiro voltar a ser a cidade maravilhosa e tudo mais. Fez várias reuniões com deputados estaduais do Partido Liberal. Então há um desejo ali dessa ala super bolsonarista do PL de lançar o general Braga Neto como candidato, mas a palavra final depende do Bolsonaro, que na primeira vez que ouviu essa possibilidade vetou, mas o pessoal está insistindo agora, mas já tem essa divisão ali dentro da direita do Rio. Larissa, amarra rapidinho, importância das eleições municipais para 2026. Acho que é fundamental, mas eu acho o seguinte, a gente tem que entender que tem um cenário já construído em São Paulo, onde Gilmar Tato, eu acho que não tem voz, não. Eu fico com a frase do Donato, que ele é um caso de fracasso que subiu a cabeça, né? Seja o que for, o que está... Antônio Donato é deputado estadual aqui em São Paulo, e quando Gilmar Tato disse que o PT não devia apoiar Guilherme Boulos, Donato veio e falou, nossa, é um caso de fracasso que subiu a cabeça. É um acordo bem amarrado, acertado, com mão apertada pelo presidente Lula com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos disse para mim, 2 semanas atrás, eu confio que gente séria cumpre acordos. Isso está dado, está resolvido. E essa eleição é fundamental em termos de cobertura, de cumprimento de acordos para o presidente Lula. Ele vai precisar desses apoios também lá na frente. É o PSOL, tal. É um partido que sempre vai com Lula. Não é só o PSOL. Existe um movimento de esquerda que vai ter que ser construído, uma união da esquerda para as próximas eleições. A eleição que levou o Lula de volta ao Palácio do Planalto foi difícil, foi muito apertada. Um PSOL faria diferença. Certamente, mas cumprir a palavra pode significar perder a capital. Aí é o preço, né, Clarissa?